Hoje vamos falar sobre o papel dos arqueólogos no estudo da antiga Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, e toda sua contribuição para esse campo de pesquisa tão fascinante. Os arqueólogos americanos tiveram um papel fundamental na exploração e descoberta dos segredos da Mesopotâmia. Quais foram as descobertas mais surpreendentes feitas pelos arqueólogos na Mesopotâmia? Como os arqueólogos decifraram a escrita mesopotâmica e o que eles revelaram sobre sua história? Durante séculos, a escrita mesopotâmica permaneceu um enigma para os estudiosos. No entanto, os arqueólogos desvendaram gradualmente seus segredos por meio da análise meticulosa e da interpretação das tabuletas de argila cuneiformes encontradas nos sítios arqueológicos da região. Utilizando métodos científicos avançados e teorias arqueológicas, eles se dedicaram à árdua tarefa de decifrar os complexos caracteres cuneiformes, e assim, abrir as portas para um vasto tesouro de conhecimento sobre a história e a literatura antigas da Mesopotâmia. Ao decodificar essas antigas inscrições, os arqueólogos desvelaram uma miríade de informações preciosas sobre a sociedade mesopotâmica. Através dos textos cuneiformes, foram revelados detalhes fascinantes sobre a organização social, os sistemas políticos e as práticas religiosas das antigas civilizações mesopotâmicas. Além disso, esses registros escritos proporcionaram um vislumbre das conquistas tecnológicas, das experiências cotidianas e da vida cultural desse povo ancestral. Não apenas registros administrativos e comerciais foram encontrados, mas também obras literárias de grande relevância. Entre elas, destacam-se epopeias e mitos que retratam a visão de mundo, os valores culturais e as narrativas compartilhadas pelos antigos mesopotâmicos. Essas obras literárias revelam uma riqueza de conhecimento sobre a antiga civilização, enriquecendo nosso entendimento da história e da cultura da Mesopotâmia milenar. Decifrar a escrita mesopotâmica foi um marco significativo na história da arqueologia, proporcionando uma janela para o passado e permitindo uma compreensão mais profunda e precisa da história e da literatura antigas. Esses esforços dos arqueólogos trouxeram à luz uma civilização brilhante, com suas realizações notáveis e sua influência duradoura na história da humanidade. Como a colaboração entre os arqueólogos e outras disciplinas contribuiu para uma compreensão mais abrangente das civilizações mesopotâmicas? Uma das expedições mais notáveis foi liderada por Edgar James Banks, no início do século XX. Trabalhando em parceria com o governo otomano, Banks escavou importantes sítios, como Nippur, o centro religioso da antiga Suméria, e Bismaya, uma das cidades mais antigas da região. Além dos americanos, outros arqueólogos também deixaram sua marca na Mesopotâmia. Sir Leonard Woolley, do Reino Unido, liderou escavações em Ur, revelando artefatos valiosos e evidências da civilização suméria. Max Malova, também do Reino Unido e esposo da famosa escritora Agatha Christie, conduziu escavações em Nimrud e outros sítios arqueológicos, enriquecendo nosso conhecimento sobre a cultura assíria. Henry Frankfort, da Holanda, desempenhou um papel importante ao pesquisar a cultura mesopotâmica antiga e explorar as conexões entre a Mesopotâmia e o Egito. André Parrot, da França, liderou escavações em Mari, fornecendo informações valiosas sobre a cultura amorita. E Walter Andrei, da Alemanha, documentou a antiga cidade assíria de Assur por meio de suas expedições. Esses arqueólogos contribuíram para revelar os segredos e a riqueza cultural da Mesopotâmia. Eles não apenas desvendaram as complexas estruturas sociais e econômicas, mas também ajudaram a preservar o patrimônio cultural da região. No mundo antigo da Mesopotâmia, a magia exercia um papel significativo e era amplamente aceita pela comunidade. Mágicos profissionais, conhecidos como Ashipu, desvendavam os segredos desse universo enigmático, valendo-se de tabuletas como ferramentas essenciais para suas práticas. Essas tabuletas continham feitiços, encantamentos e precedentes que serviam como guias indispensáveis no desempenho de suas responsabilidades.
A magia mesopotâmica era diversa e abrangia diversos aspectos da vida cotidiana. Ela abarcava práticas especializadas voltadas para mulheres grávidas e partos, buscando garantir proteção e segurança durante esse período crucial. Os mágicos, por meio de sua sabedoria e conhecimento, utilizavam artefatos como dispositivos profiláticos com cabeça de leão em bronze e tabuletas mágicas para oferecer amparo contra as forças malignas que poderiam afetar a saúde e o bem-estar. Os exorcistas mesopotâmicos mantinham certos aspectos da magia em sigilo, havendo uma relutância em compartilhar informações entre diferentes instituições. A transmissão de conhecimento era restrita, preservando assim o poder e a exclusividade desses mágicos. Ao longo do tempo, novos feitiços e técnicas foram descobertos, resultando em variações dos encantamentos utilizados em situações perigosas ou misteriosas. Entre os seres mais desafiadores enfrentados pelos mágicos estava o demônio Otoku, para o qual foram desenvolvidos feitiços específicos na tentativa de expulsá-lo. Na Mesopotâmia, os demônios desempenhavam um papel central na magia, embora nunca tenha havido evidências claras de que alguém tenha realmente avistado um demônio. Os exorcistas, contudo, desenvolviam representações visuais dessas entidades infernais com base em suas visões e crenças. As tabuletas revelam figuras demoníacas, como a de 9 cabeças empunhando uma adaga mágica, simbolizando seu poder benevolente, e a figura de uma cabra, associada ao mal capaz de provocar enxaquecas. Para combater a influência negativa desses demônios, amuletos eram utilizados, incluindo representações do demônio Lamashu, conhecido por atacar mulheres grávidas e recém-nascidos. Esses amuletos, feitos de obsidiana finamente cortada e adornados com inscrições, eram colocados próximos às camas das gestantes como forma de afastar o perigo. No âmbito da magia mesopotâmica, os Anashipu, exorcistas dedicados a expulsar espíritos e demônios, possuíam artefatos e rituais específicos para seu trabalho diário. Entre os itens utilizados estavam amuletos de metal com a representação de Pazuzu, uma figura alada considerada um deus protetor. Esses amuletos apresentavam imagens de Pazuzu fazendo caretas e mostrando a língua, a fim de irritar e afastar o demônio. A Mesopotâmia guarda segredos de civilizações antigas, e é através do trabalho meticuloso dos arqueólogos que podemos desvendar parte dessa história milenar. Esses pesquisadores dedicados têm a responsabilidade de explorar minuciosamente os vestígios materiais deixados por essas civilizações, utilizando técnicas de escavação sistemática para revelar e compreender os modos de vida, a cultura e a história dos povos mesopotâmicos. Ao escavar sítios arqueológicos na Mesopotâmia, os arqueólogos têm feito descobertas surpreendentes. Artefatos e monumentos antigos, como tabuletas de argila com inscrições cuneiformes, relevos esculpidos em pedra, estátuas, cerâmicas, ferramentas e utensílios domésticos emergem das camadas de terra. Esses objetos tangíveis fornecem pistas valiosas sobre as crenças religiosas, as práticas culturais, os sistemas políticos, o desenvolvimento tecnológico e as atividades econômicas das antigas civilizações mesopotâmicas. Além das escavações, os arqueólogos empregam métodos científicos e teorias arqueológicas para analisar e interpretar os dados coletados. Estudando as inscrições e textos encontrados nas tabuletas cuneiformes, eles decifram a escrita mesopotâmica, revelando informações cruciais sobre a história e a literatura antigas. A análise estratigráfica é utilizada para reconstruir a sequência cronológica dos eventos e camadas de ocupação nos sítios arqueológicos, permitindo uma compreensão mais precisa das mudanças ocorridas ao longo do tempo. A colaboração entre os arqueólogos e outras disciplinas, como antropologia, história, epigrafia e paleontologia, proporciona uma visão mais abrangente das civilizações mesopotâmicas. Compartilhando suas descobertas e conhecimentos com a comunidade acadêmica e o público em geral, os arqueólogos contribuem para a preservação e divulgação do patrimônio cultural da Mesopotâmia. Graças ao trabalho incansável desses especialistas, nossa compreensão sobre a origem da escrita, o desenvolvimento da civilização urbana, os sistemas políticos e religiosos, as conquistas tecnológicas e as experiências humanas no berço da civilização têm sido enriquecidas.
É importante ressaltar que, embora os arqueólogos tenham desempenhado um papel fundamental, porém, a instabilidade política e os conflitos na região têm representado desafios para as pesquisas arqueológicas nos últimos anos. Através do trabalho conjunto de arqueólogos de diferentes nacionalidades, podemos explorar e compreender melhor a rica história da antiga Mesopotâmia. Eles nos permitem viajar no tempo e desvendar os mistérios de uma das civilizações mais antigas do mundo. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo passado e da importância dos arqueólogos no estudo da Mesopotâmia. Deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Quais são os desafios enfrentados pelos arqueólogos devido à instabilidade política e aos conflitos na região? Um dos principais desafios que os arqueólogos enfrentam é o acesso seguro aos sítios arqueológicos. Muitos desses preciosos tesouros estão localizados em áreas afetadas por conflitos armados e instabilidade política. O perigo paira sobre as antigas ruínas, dificultando e, por vezes, impossibilitando a realização de escavações minuciosas e estudos detalhados. O medo constante de danos irreparáveis assombra esses pesquisadores incansáveis. A destruição intencional do patrimônio cultural por grupos extremistas e saques desenfreados durante o caos dos conflitos representa uma ameaça direta às antigas ruínas e aos preciosos artefatos mesopotâmicos. A perda de evidências históricas e culturais valiosas é um temor constante para os arqueólogos e especialistas comprometidos com a preservação desse legado único. O desafio de proteger o passado e garantir que as gerações futuras possam testemunhar a grandiosidade dessas civilizações se torna uma missão crucial. A falta de financiamento e recursos também é um obstáculo significativo enfrentado pelos arqueólogos. Em meio aos conflitos e à instabilidade política, os cortes orçamentários se tornam uma realidade dolorosa, diminuindo os investimentos na pesquisa arqueológica. O planejamento e a execução de projetos de escavação e estudo são afetados, limitando o progresso nas descobertas e na compreensão da história milenar da Mesopotâmia. A luta pela preservação do patrimônio cultural enfrenta um desafio adicional. A falta de cooperação internacional, consequência das tensões geopolíticas, também lança sombras sobre o trabalho dos arqueólogos. A colaboração entre especialistas de diferentes países é essencial para a troca de conhecimentos e para a realização de pesquisas conjuntas. No entanto, as barreiras impostas pelas divisões políticas dificultam essa colaboração, limitando a amplitude e a profundidade das descobertas. Apesar desses desafios monumentais, os arqueólogos perseveram em sua missão de desvendar os segredos da Mesopotâmia e preservar seu legado cultural. Trabalhando em estreita colaboração com organizações internacionais, governos locais e comunidades, eles lutam para proteger, documentar e pesquisar incansavelmente as antigas civilizações mesopotâmicas. Em meio às adversidades políticas e conflitos, eles se tornam guardiões do passado, empenhados em transmitir a grandiosidade dessa rica história para as gerações futuras. E assim, os arqueólogos persistem, enfrentando os desafios, trazendo à luz os tesouros esquecidos e mantendo viva a chama da Mesopotâmia.